Hello babies! Como vocês estão? Espero que estejam super bem. Eu sou Helena Ayala e sejam todos bem-vindos um dia mais no meu canal. Jesus, you love me too much, too much, excess love. Como vocês leram no título, hoje vou falar sobre a Revolução Cubana. É uma pergunta que muitos de vocês me fazem, vocês têm muita curiosidade mesmo em saber, e na verdade não é uma coisa que se fale muito. Então hoje estou aqui para explicar para vocês como foi a Cuba antes de 1959 e como foi depois quando Fidel tomou a presidência. Cuba tinha uma das melhores economias da América Latina e em 1954 Cuba tinha uma vaca por pessoa. Imagina só, hoje em dia, depois do triunfo da Revolução, é proibido você matar uma vaca, ainda que essa vaca seja tua. Você tem lá ela, cuidando dela, mas você não pode matar ela porque você vai preso. Mas é engraçado de que você não pode matar a tua vaquinha, mas o governo pode te vender carne de vaca. É muito engraçado, a gente em Cuba achava isso uma coisa muito contraditória, sendo que você não pode matar uma vaca para comer essa carne, mas o governo te vende. Literalmente é quase um crime comer carne de vaca, mas o governo te vende. Nem nós entendemos isso. Em 1956, a ONU reconhece Cuba como o segundo país de Iberoamérica com mais baixo índice de analfabetismo. Em 1957, a ONU reconhece Cuba como o melhor país de Iberoamérica em números médicos, um por cada 957 habitantes. E Cuba também tinha 7.567 escolas públicas e 869 privatizadas. E se vocês pararem para pensar, Cuba sim tinha uma boa educação e uma boa saúde antes da Revolução Socialista, antes de Fidel. Em 1958, era o país que mais carros tinha e mais eletrodomésticos tinha. Cuba tinha a posição 29 entre as maiores economias do mundo. Agora vamos falar sobre a qualidade de vida das pessoas. Em 1948, Cuba era o terceiro país da América Latina que a população estava melhor alimentada. Mas logo que a União Soviética tirara todo aquele apoio a Cuba, então é que veio o chamado período especial, onde o povo passou muita fome e muita crise. Só que agora está muito pior. Um ponto negativo dessa época é que em Cuba existia uma grande degradação moral. Existia uma prostituição muito grande, um nível muito alto. A maioria dessas mulheres eram negras e de baixos recursos. Depois da Revolução Cubana, isso deu uma leve melhorada. Só que depois, em 1994, isso foi piorando a um nível muito grande. Você não só via agora mulheres negras e de baixos recursos, agora você via mulheres de todo tipo e que usavam isso geralmente como uma via de escape para fugir de Cuba, conhecer algum estrangeiro, casar com ele e ir embora. E isso existe até hoje. O mais incrível é que até adolescentes estão envolvidas nesse assunto. Mas então por que as pessoas elegeram Fidel, sendo de que as pessoas tinham uma boa qualidade de vida, tinham muitos avanços em Cuba, tinha um grande desenvolvimento na ilha, ainda sendo pequena? A resposta é que em Cuba, tristemente, nunca teve a sorte de ter um bom presidente. Existia uma grande inestabilidade política. Quero aclarar aqui de que Estados Unidos, sim, controlava Cuba, os Estados Unidos investia demais em Cuba. Muitas inovações foram os Estados Unidos que começaram a criar em Cuba. Em vez de fazer eles em seu país, eles fizeram em Cuba. E os presidentes que governavam Cuba não eram americanos, não, eram cubanos. Cuba se caracterizou por ter muitos golpes de Estado. Um desses golpes de Estado foi dado por Fulgêncio Batista e com ele aumentou a repressão política. Tristemente, Cuba nunca teve um bom governo. Então chega Fidel, começa a fazer toda uma revolução e com suas lindas palavras encanta o povo. Um detalhe muito importante aqui é que ninguém diretamente escolheu Fidel. Ele mesmo se autoelegeu e todo mundo concordou porque era a única pessoa capaz de assumir a presidência de uma forma honesta, democrática e que garantisse a liberdade. Pouco a pouco, o Fidel foi se distanciando dos Estados Unidos, desrespeitando a propriedade privada e se aliando cada vez mais à União Soviética. A maioria das empresas e das terras que existiam em Cuba eram americanas. E o Fidel começou a tomar tudo isso para ele. Aclaração, para ele e não para dar para o povo.
Isso rompeu relações diplomáticas com os Estados Unidos. Por isso, até hoje não existem empresas americanas em Cuba, nem McDonald's, nem Coca-Cola, nem nada disso. E é isso o chamado embargo econômico que existe em Cuba, que empresas americanas não podem fazer comércio em Cuba. Por quê? Porque essas empresas são privadas e se estão em Cuba, obrigatoriamente vão ter que ser estatais. Mas ainda assim, Cuba continua recebendo continuamente ajuda dos Estados Unidos. Inclusive, o país que é maior exportador de frango para a ilha é o próprio Estados Unidos. Ele ainda continua ajudando Cuba com remédio, roupa e muitas outras coisas. Fidel Castro, numa ocasião, falou: nem o comunismo nem o marxismo são a nossa ideia. Nossa filosofia é uma democracia representativa e uma justiça social em uma economia planejada. Foram muitas as pessoas que apoiaram o Fidel. Logo do triunfo da Revolução, ele falou: esta é uma revolução inteiramente democrática. Todos os direitos humanos são os direitos da revolução. Liberdade de opinião, de escrita, expressão, reunião e crença são liberdades sagradas da nossa revolução. O Fidel Castro, ele era muito inteligente. Além de usar palavras muito bonitas em seus discursos, ele também fez muitas coisas boas no começo da Revolução. Ele ajudou sim as pessoas. Ele terminou de alfabetizar toda a população, inclusive nas áreas onde nenhum professor queria ir, que eram lugares mais afastados de Cuba. Ele levou educação até lá. Ele investiu sim na saúde, investiu bastante na educação. Só que com o passo do tempo, isso já não foi mais uma prioridade. E então ele mostrou sua verdadeira face. Finalmente acabou falando: essa capacidade de criar, esse sacrifício, essa generosidade, isso é socialismo. E é por isso que somos socialistas e sempre seremos socialistas. Por isso somos marxistas-leninistas e sempre seremos marxistas-leninistas. Em resumo, depois do triunfo da Revolução, Fidel começou a aprimorar o que já existia em Cuba. Já existia uma boa saúde, já existia uma boa educação e ele começou a aprimorar isso, a melhorar aquilo. Só que ele se aferrou tanto àquelas ideias marxistas-leninistas que acabou destruindo completamente o país. Se aferrou tanto a uma ideologia e esqueceu da realidade. E é isso, babies. Até aqui o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu baby like, compartilha agora mesmo com teu amigo esquerdista e me conta depois qual foi a reação dele. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye! Too much, oh, too much, oh.